Aí você diz. Alô? Oi, irmão. Como é que é, meu irmão? Olha a fofoca. Por que foi que ele botou outra na cama? Porque a mulher dele já tá acabada, destruída, desfigurada. Passaram com o trator no rosto dela 3 vezes. É, meu irmão, ninguém quer mais não ali. Nem o capeta pega aquilo dali mais. É, e aqui pra gente, né, meu irmão? Aquela mulher ali, ela não nasceu. Ela foi cuspida. Pelo amor de Deus, a bicha é estranha, viu? Não, meu irmão, vai ficar... Não, não é fofoca não. Odeio fofoca, quando ajuda é fofoca, enterra papai. Odeio, não gosto. Gosto nada, gosto não, gosto nada. Vai ficar entre a gente, viu? Não, tô comentando com você, comentei com mais 2 lá na igreja. Foi, também comentei com o pastor, mas só a gente. Foi, com o do jovem também, comentei. Foi, comentei, lembrei agora. Não, com a líder das mulheres, comentei também, comentei. Foi, das crianças, foi, também das crianças. Comentei com um bocado de gente, a verdade é essa, meu irmão. Mas não continua poder fofoca, quando o assunto é fofoca, enterra papai, tô confiando em você, viu? Tá, vai cair a ligação, tá apitando aqui, acho que vai acabar o bônus, tá, meu irmão? Tá. Eu desligo na cara que eu sou desses. Oxi, ficar ligando pra mim pra estar de fofoca, não... Eita, quer matar o velho, doida? Oxi, tu quer me matar, é velha? Pelo amor de Deus. Mas eu tô de coração, velho. Tá de coração nada, você me respeita, viu? Tá tudo bom com você, minha irmã? Tá sim, meu irmão. Com esse rosto... E com você, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Com esse corpo. Oxe, isso aqui é muita caminhada. É academia. Eu sou Lúcio, o gostoso. Sei, meu irmão. Tá mentindo agora, é? Não, tô mentindo nada, Sei. você me respeita, viu? Mas deixa eu te contar, meu irmão. Não é fofoca não, porque eu odeio fofoca. Quando o assunto é fofoca, enterra papai. Odeio, não gosto, gosto nada, gosto não, gosto nada, gosto não, gosto nada. Para, velho. Olha, eu fiquei sabendo, sabe? Sim. Que lá na igreja, Sim. agora vai vender álcool já ungido. Misericórdia, é fake news. É não, é mentira falsa. É fake news. É não, é mentira É falsa. fake, é isso que eu tô dizendo, menina, que é notícia falsa. Fake news é notícia falsa. Ah, tá, meu irmão, agora que eu entendi. Também voada do jeito que é. É o que, meu irmão? Nada não. Pensei alto. Sei, Pensei meu alto. irmão, sei. Mas, olha, eu só sei, meu irmão, que tá o maior comentário, sabe? De quê? Porque o povo não tem o que fazer, né? Mas não tem o que fazer mesmo, não. Por quê? Quarentena, todo mundo em casa. Tem sim, Tem, irmão, né? tem. Tem o quê? Olha, vai ler um livro, Sim. ler a Bíblia. Ah. Sabe por quê, Por quê? velho? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Misericórdia repreendido, fala esse nome não. Misericórdia repreendido, fala esse nome não. Misericórdia repreendido, não fala esse nome não. Misericórdia, não fala Para, esse nome. velho, que é isso, hein? Oxe, tá repreendido, não fala esse nome não, minha irmã, pelo amor de Deus. Por que você tem medo, é? Não, não tenho medo, não. Sim. Só se ela aparecer. Se ela aparecer, eu acho que eu tenho, viu, irmão? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Sim, diga. Pior que tá isso mesmo, todo mundo, o que é que faz? Pega as notícias, sai mandando, não vê se é verdade, aí sai espalhando. Isso daí tá errado. Peraí, viu, irmã? Sim. Chegou a mensagem. Escuta só. Eita, no grupo da igreja. Misericórdia. É de Macedo. Peraí, tá suja a tela. Sim. É de Macedo. Tá ruim, né, Espanca a velho? esposa com a Bíblia. Misericórdia. Misericórdia, meu Oxe, irmão. vou até mandar pro povo aqui, viu? Mandar pro pessoal aqui. O de Macedo espancou a mulher, não foi com a Bíblia. Mas, irmão, Oi, mas tu tem certeza tem certeza de quê? que ele fez isso? Olha, irmã, aqui pra gente, viu? Sim. Eu vi ele com a Bíblia. Misericórdia. Ô, meu irmão, Ah. mas se ele foi pegar, ele foi levar a pica, né? Entender, minha irmã, vou Mas não, vai tu é pagar. fofoqueiro, Eu já ia viu? espalhar isso daí, já bem no Misericórdia. Outro fake news Outro ia fake fazer. news, misericórdia. Misericórdia. Não vou espalhar isso meu não, que irmão. isso aí é fake news. Vou até guardar. Eita, de novo. Outra mensagem. Chegou outra. De olha qual, pra olha? aqui. Silas Malafaia é preso por falta de educação. Cara dele. É verdade, isso é verdade. Olha a outra, chegou outra. Tá danado o povo no grupo da igreja, viu? É bom, né, irmão? Olha Isso... pra aqui, Ana Paula Valadão é presa por miar enquanto canta. Misericórdia. Olha, Jesus. Luísa Mel se envolveu. Luísa Mel. Que foi, irmão? Luísa Mel entra com processo por achar que é um desrespeito aos animais. Misericórdia. Misericórdia. Tem que repreender, Tem que viu, irmã? repreender essa língua desse povo, né? Olha, acho que a tua filha falou. Sim. Peraí, deixa eu ver. Diz a minha mãe que veio embora. Tá mandando tu ir embora. Vixe, por Deus do céu, por quê? Foi, sei não. Acho que ela A fofoca- tá passando mal. Tá passando mal. É. Tá bom, meu irmão. Vai-se Tchau, embora. viu? Tchau. Tchau. Feia, triste. Como é? Gata! Ainda bem que foi embora. Olha, esse povo mente demais, viu, minha gente? Fica espalhando fake news. É o povo que mente demais. Mente demais, eu não tenho paciência, não. O Senhor, Ele odeia lábios mentirosos. E se deleita nos que falam a verdade. Todo mundo tem que saber disso, minha gente. Tem que estar espalhando fake news, não. Porque quem espalha também é do mesmo jeito. Eu mesmo... Eita, falando que hora?
5h30. Buscar um menino na escola, que eu prometi pro meu filho que ia pegar meu neto, já tinha esquecido. A outra fica de conversinha, eu querendo sair, ela conversando, fofoqueira triste, ela língua de tapete.